Já que deu play, não? Começar, povo. Fica de pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedi também o auxílio dos nossos anjos da guarda. Santo anjo do Senhor, Meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Também pedindo a intercessão de São Tomás de Aquino para que esse momento de estudo, esse momento de conhecimento, para que a própria intercessão de São Tomás, a nossa inteligência se abra, que consegue toda a graça do conhecimento, de adquirir o conhecimento mesmo, aquilo que Deus vem ensinar para nós no dia de hoje. Dê-me, Senhor, a leveza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos aqui, irmão? Calma. Estás no centro do meu ser, moras em mim. Inquietei quando te procurei, fora de mim. Louca ilusão, querer te encontrar nas coisas que vi. Agora estou aqui, olhando para mim, sedento, mas eu nada sou, pequeno sou. Como adentrar meu coração? Um castelo sou, na porta estou, e a chave pra entrar é oração. Oh, meu esposo, meu amado, ouça o meu grito, pois logo estarei em teus braços, meu amado. Enfrentarei minhas fraquezas, farei de tudo para subir. Oh, meu esposo, meu amado, ouça o meu sim. Serei fiel a ti para sempre, meu amado. O teu amor é forte como a morte. Show de bola. Vem cair de pau sobre aquilo que eu já tinha preparado já, viu? Glória a Deus, mano. Santa inspiração. Bom, dando continuidade
no estudo sobre o resumo da vida católica. Recordando assim, o Celito iniciou essa formação, né, falando sobre o plano da vida, né, o que nós fazemos todo dia, todo mês, explicando tudo certinho para nós. E o Paulo vai falar também sobre as devoções. E hoje nós vamos começar sobre algo muito interessante, a qual nós demos muito pouco valor e que nós precisamos muito valorizar isso em nossa vida particular, que é sobre a oração. Aqui começa assim, eu não vou falar tudo o que o próprio resumo da vida católica quer dizer, eu vou falar só sobre a oração. Eu não vou entrar nos tipos de oração aqui. Então eu vou ler só um trechinho pequenininho do estudo aqui, do resumo da vida católica, para já introduzir aquilo que o próprio Deus vem preparar para nós. Eu fazendo tudo barulho aqui na mesa. Bom, aí no resumo da vida católica, quem está com ele aí, no finalzinho da segunda página aí, começa a falar sobre a oração. Uma parte explicativa aqui, né, o que vai começar no estudo agora, né, fala o seguinte: a oração nem sempre surge fácil e com frequência não sabemos fazê-la. Aqui você encontrará os tipos de oração: oração vocal, oração meditada, oração contemplativa e combate na oração. A oração e a vida cristã são inseparáveis. É bom a gente frisar muito isso no nosso coração. A oração e a vida cristã são inseparáveis, porque se trata do próprio amor e da própria renúncia que procede do amor. Daí vem a passagem bíblica de Tessalonicenses, fala assim: orai continuamente. Em outras traduções, orai sem cessar. Orar é sempre possível, é inclusive uma necessidade vital. Ponto final. O que o resumo da vida católica quer dizer aqui? Aqui é um resumo, não é bem resumido mesmo, sim, o que é oração. A oração e a vida cristã são inseparáveis, porque se trata do próprio amor e da própria renúncia. Vou pegar minhas anotações aqui, que eu estava até esquecendo delas, senão eu fico mais perdido. Mas sim, para começar a dar introdução àquilo que, preparando essa formação na passagem bíblica de Romanos 8, 26, eu tenho que pegar aqui, é bem conhecida essa passagem, mas eu vou pegar só o versículo 26 mesmo. Cadê Romanos? Nossa, eu não pus o marca-página. Romanos 8, 26 fala assim, São Paulo: outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, e nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Realmente, nós não sabemos rezar. Eu acho que, se eu não me engano, na carta de São Tiago fala assim: pedi e não recebereis porque pedis mal. E realmente é isso que acontece, e é isso que nós estamos habituados, eu vou pôr essa palavra correta, nós estamos habituados a viver nossa vida cristã. Nós estamos mal habituados a orar, porque nós não sabemos rezar. Eu, preparando essa formação, eu peguei um vídeo do Padre Paulo. Houve uma catástrofe aqui nesse momento aqui. O Robson está seguindo hoje. Meu foi? Pode tomar. Dando continuidade, depois da atitude desastrosa do Robson aqui, derrubando Teré no chão, que desperdício! Que desperdício! Mas glória a Deus! Mas vamos continuar aqui falando sobre a questão da oração. Eu estava falando
nós estamos mal habituados a rezar. O que nós adquirimos, assim, falando assim, tendo a nossa experiência toda que já passou por grupo de oração, ou está em grupo de oração, nós estamos acostumados de uma forma assim, pegar para rezar, ou quando nós estamos reunidos em comunidade, por exemplo, numa reunião da igreja, ou na nossa oração pessoal. Então, assim, nós mesmos criamos um propósito de oração, um exemplo, assim, mas um propósito assim, como fosse taxativo em nós mesmos, ou uma questão de disciplina, para que disciplinar nós mesmos, mas não por uma questão de amor. Esse é o ponto X dessa formação. Nós estamos habituados assim, todo dia, antes de eu dormir, eu vou rezar para me dormir, eu vou acordar para me dormir. Nas formações passadas falamos sobre isso, mas nós adquirimos essa atitude como algo assim que eu preciso fazer, senão eu não sou cristão, com esse conceito, e não porque eu amo a Deus. Nessa formação que o Padre Paulo estava dizendo, depois eu vou postar no nosso grupo, ele falava o seguinte, que a oração ela serve para a nossa santificação. Mas primeiramente, a oração assim, como diz o próprio catecismo, se vocês quiserem anotar aí no catecismo, no parágrafo 2559, 2559, o que é a definição da oração? Vamos esperar os irmãos achar aqui, 2559. Um pouquinho antes, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dá a definição dela particular de oração. Vamos ler também. Acharam aí todos? O que é oração? Um pouquinho antes do 2559. Santa Teresinha diz: para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Isso não diz muito aquilo que São João Damasceno quer dizer, que ele usou uma frase menor, mas mais direta. Um parágrafo 2559. Olha o que São João Damasceno nos diz: a oração é a elevação da alma a Deus, ou um pedido dos bens conveniente. Olha só, a oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus dos bens conveniente. Bom, para a gente entender essa elevação, é elevar realmente o nosso coração a Deus. Não é assim, a gente para rezar, muitas vezes rezamos, na grande maioria das vezes, devido às preocupações que nós estamos vivendo. E em cima disso, baseado nas nossas preocupações, da realidade do dia a dia, tudo aquilo que nós estamos vivendo. Eu vou dar um exemplo clássico. Estamos no grupo de oração. Eu vou usar muito o grupo de oração porque esse é o maior exemplo de experiência de oração. Vamos louvar a Deus pelas dificuldades. E se baseamos nisso? Nós começamos a louvar a Deus, mas a intenção do próprio coração particular não fica no querer de rezar, em amar a Deus, mas sim no querer de se livrar das dificuldades que nós estamos vivendo. Por isso que São Paulo e São Tiago falam assim, nós não sabemos rezar como convém, e pedis não recebereis porque pedis mal. Essa elevação da nossa alma a Deus, muitas vezes assim, ela é fundada por duas situações na oração: o uso racional e o uso caritativo, que é do amor. Se pôr na balança essas duas situações que a gente se coloca em oração, o racional sempre vai ficar um pouco mais baixo, porque a nossa oração tem que se basear mais no amor. A gente tem que amar a Deus. E até nessa formação o Padre Paulo dizia, usando o exemplo de Santa Teresa d'Ávila, no primeiro livro, Livro da Vida, Santa Teresa nos diz assim que a oração é uma relação de amizade. E sabemos que uma relação de amizade, quando a gente se convive entre uma amizade, nós fazemos algo para o outro e sempre esperando algo que vai retornar.
E amizade é isso. Mas a oração, ela acontece no inverso dessa situação. Porque quando nós se colocamos para rezar, nós já estamos respondendo algo que nós já recebemos. Por quê? A oração, como ela é baseada no amor, e assim como, eu não lembro a passagem bíblica, que fala assim, não tem como eu amar sendo que Deus não me amou primeiro. Deus precisa me amar primeiro para que eu possa amar. E assim a minha vida de oração vai ser essa resposta de amor para com Deus. É elevar a minha alma para Deus. E isso o Padre Paulo dizia que essa formação aqui, mano, deu trabalho para me preparar, viu? A minha cabeça dava nó e eu pensava, eu não conseguia montar um roteiro para dar essa formação aqui. Até agora eu tô até com medo de não conseguir passar certinho para vocês tudo aquilo que é a oração. Principalmente essa oração que ele fala é a parte iniciante, é adentrar no castelo. Então, não é simples aquela oração como a gente está habituado a fazer. Muitas vezes eu mesmo, particularmente, eu paro assim, eu preciso rezar. E eu fico assim me autoflagelando, eu preciso rezar. E eu acabo fazendo isso como uma obrigação e não como uma resposta de amor a Deus. No catecismo, continuando aí, tem umas questões que o próprio catecismo levanta, depois que fala assim que a oração é a elevação da alma a Deus, ou um pedido a Deus dos bens convenientes, de onde falamos nós ao rezar, das alturas do nosso orgulho à vontade própria, ou das profundezas, como diz o Salmo 130, de um coração humilde e contrito. Aí o catecismo responde: quem se humilha será exaltado. Olha que parte fantástica. A humildade é o fundamento da oração. Nem sabemos o que seja conveniente pedir. Romanos 8, 26. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Santo Agostinho. Quando a gente sempre se colocar em oração, sabendo agora que a humildade é o fundamento da oração, e algo interessante assim que a oração, quem ora, sempre é aquele que suplica algo para aquele que é superior. Então, nós, miseráveis como nós somos, é de nossa natureza rezar, orar. Os anjos também. Por isso é inferior a Deus, eles oram também. Deus não ora porque não existe alguém maior do que Deus, isso é óbvio. Deus não reza. A não ser Jesus no Horto das Oliveiras lá rezou ao Pai. Ele como homem rezou. Ele como homem rezou, não como Deus. Mas o interessante é isso, que para a nossa realidade humana é necessário nós se rebaixarmos muito para se colocar em oração. Reconhecer miserável. Por quê? Nós dependemos de Deus, primeiramente. E até algo interessante que eu quero pegar aqui no livro da Santa Teresa d'Ávila, Castelo Interior, na quarta morada. Aqui, eu tô copiando o Padre Paulo, irmãos. Eu tô usando esses exemplos, essas leituras aqui, é só para despertar uma curiosidade mesmo. Eu não vou conseguir passar uma formação que vai capacitar cada um de nós a ter uma vida de oração perfeita. Não vou conseguir passar isso para vocês. Mas vai caber isso a cada um de nós a recorrer mais desses estudos que eu estou citando, até mesmo a formação que o Padre Paulo iniciou, que chama assim a oração, o caminho para a santidade. É a oração. E nisso que, como Santa Teresa d'Ávila vem dizendo na quarta morada, a quarta morada é um estágio que nenhum de nós está.
Poucos santos chegaram também à quarta morada, viu? Mas aqui ela aqui me descreveu uma situação muito fantástica que ajuda muito quem está para adentrar no castelo. No parágrafo 7 da quarta morada, ela vai falar assim o seguinte, ó, como eu estendi muito sobre esse assunto, ela estava falando muito assim sobre a oração, sobre a questão de amar. Ela fala, como eu estendi muito sobre esse assunto em outras partes, não repetirei aqui, só quero vos compenetreis bem do seguinte, que é uma conclusão do que ela estava falando antes. Para aproveitar neste caminho e subir às moradas desejadas, o essencial não é pensar muito, é amar muito. O essencial não é pensar muito, mas sim amar muito. Escolhei de preferência o que mais vos conduzir o amor. Talvez nem saibamos o que é amar, e de fato realmente nós não sabemos o que é amar. Isso não me espanta, ela diz. Não consiste o amor em ser favorecido de consolações, por exemplo. O amor não consiste em eu ser favorecido, mas consiste em sim numa total determinação e desejo de contentar a Deus em tudo. Entende? Amar consiste em uma total determinação. O que é uma determinação? Você se esforçar o máximo que você pode, com todas as suas forças, com toda a sua alma, ao desejo de contentar a Deus somente. Somente a Deus. Se pôr em oração, eu vou assim dar um resumo curto e direto. É cumprir o primeiro mandamento da lei de Deus. Se colocar em oração é cumprir o primeiro mandamento da lei de Deus. Então, amar, quando usa essa expressão, amar, entenda que é orar. Porque a oração, conforme nós crescemos na oração, nós temos que crescer no amor. Não tem como você ser um grande orante se você não ama. Isso é uma grande hipocrisia nossa. Assim, o fulano de tal é de oração, mas você não vê o fulano de tal fazendo uma caridade, você não vê o fulano de tal assim, sendo bondoso, sendo virtuoso, tendo vida de santidade. Não é de oração. Se você ora, você ama. Se você ama, você ora. Não tem como separar essas duas situações. Não tem como separar. Então, quando aqui a Santa Teresa diz assim, amar é orar. E nisso, o que consiste o amor é ser favorecido de uma total determinação e desejo de contentar a Deus em tudo. Em procurar, está concretizando mais ainda, em procurar o quanto pudermos não ofendê-lo, não pecar, em rogar-lhe pelo aumento contínuo da honra e glória do seu Filho e pela prosperidade da Santa Igreja Católica. Isso é amar. Em outras palavras, isto é a oração. Santa Teresa é fantástica. São esses os sinais de amor. Não julgueis que a oração consiste em fixar o pensamento numa só coisa. Não. Nem tudo esteja perdido quando vos distrair um pouco. Outra questão que Santa Teresa levanta aqui, que nem vou entrar muito nessa questão, é a respeito da distração. Ela é expert nesse quesito, né? Da distração. Tem até uma história que... Nós falamos muito sobre isso aqui no apostolado, que no momento dela de partilha com o próprio Senhor Jesus, ela questionava Jesus assim, Senhor, quando foi que eu amei tanto assim, que eu amei bastante o Senhor? Jesus lembrava, você lembra quando você foi naquela capela e contou todos os tijolinhos da capela? Eu lembro, Senhor, foi aí que você me amou mais. Por quê?
ela não estava com a cabeça centrada, ela preocupada com os seus próprios pensamentos, distraída com isso. Mas nisso ela estava lá, cumprindo uma obrigação de amor a Jesus. Então, não se perturbe se encontra distraído, se você se coloca em oração. Mas se coloque por amor a Deus, não como uma obrigação qualquer, mas por amor a Deus. Mesmo que sua cabeça está distraída com os problemas, mesmo que seus pensamentos estejam longe, mas permaneça amando a Deus. Assim você está rezando. Assim você está rezando. Isso é muito fantástico. No próprio catecismo aqui, continuando, algo que o catecismo é fantástico. Se vocês pegarem a ler desse capítulo aqui, desse parágrafo em diante, 2559 e seguintes, até o final dessa primeira sessão aqui sobre a oração da vida cristã, é uma leitura de um crescimento espiritual fantástico. Mas assim, eu só vou trabalhar esses 2 parágrafos aqui, somente para nós criarmos um conceito do que é a oração, para despertar em nós essa curiosidade de poder buscar mais o que é a oração. No parágrafo 2560, o catecismo nos diz assim, usando uma passagem bíblica: se conhecesses o dom de Deus, lembrando a conversa de Jesus com a samaritana, com a pecadora, a maravilha da oração se revela juntamente aí. Vou dar uma pausinha aqui. O que é o dom de Deus? Qual que é o dom de Deus? O amor. Deus é amor. O único dom de Deus é o amor. E se conhecesse o dom de Deus. A maravilha da oração se revela juntamente aí. É aí que Cristo vem ao encontro do ser humano. Olha que interessante. Nossa, olha, para a gente entender como que o dom de Deus está em nós. É aí que Cristo vem ao encontro do ser humano. Jesus foi até o poço de Samaria e se encontrou. Então ele que se achegou a samaritana. Olha que interessante. E pediu para ela: dai-me de beber. Olha que fantástica essa reflexão. Jesus, ele como Deus, ele foi uma pecadora. Ele vem, primeiramente, antes de nós se colocar em oração, Jesus sempre vem ao nosso encontro para nos amar. Isso que é fantástico. Olha, a mística da oração é fantástica. Nós não damos valor a isso. Se hoje eu sair daqui, eu for para minha casa para se colocar em oração, sabe que Deus já está te visitando, já te amando. Isso que é fantástico. Jesus já vem ao nosso encontro e nos dá do seu amor, para que se nós possamos dar de beber ao próprio Senhor, que é o nosso amor, procurando contentar o próprio coração de Jesus. É isso. Então, o catecismo está querendo dizer, a maravilha da oração se revela justamente aí, à beira dos poços, aonde vamos procurar nossa água. Aí vem Cristo, aí Cristo vem ao encontro do ser humano, é o primeiro a nos procurar, é Ele que pede de beber. Jesus tem sede. Seu pedido vem das profundezas do coração de Deus, que nos deseja. A oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Até de se emocionar nessa dinâmica de amor. Deus sempre vem ao nosso encontro, primeiramente com o seu amor. E através da paixão de Cristo, Ele infunde em nós, pelo sacramento do batismo, o dom do amor. Nós somos capazes de amar, pela graça de Deus que está em nós. Mas Jesus pede-nos, dá-me de beber. Porque a sede dele é a nossa oração.
é a devolução, é essa dinâmica da amizade, que se torna um ciclo vicioso. Eu dou para Jesus, Jesus dá para mim, eu dou para Jesus, Jesus dá para mim. E isso automaticamente vai crescendo isso em nós. Na medida que quando eu vou fazendo mais humilde, mais eu vou crescendo, mais o amor de Deus vai crescendo em mim, e mais eu vou amar a Deus. E na medida que eu vou abrindo o meu próprio coração para a ação do Espírito Santo, que me capacita no amor, mais o Espírito Santo me concede a graça de amar a Deus como Ele merece ser amado. Até parece que a formação saiu fora do foco, não. Porque a oração basicamente é isso. A nossa resposta de amor a Deus. Mas esse amor de contentamento ao coração de Deus. Não é se colocar em oração somente pelas nossas necessidades. Infelizmente, nós estamos vivendo uma realidade totalmente deturpada pelo protestantismo, até mesmo assim, dentro dos nossos grupos de oração, infelizmente, muitas vezes até mesmo pelos conceitos de muitos sacerdotes, infelizmente, que nós temos que rezar para que o problema acabe. Não! Nós temos que rezar para amar a Deus. Olha, isso é algo fantástico. Eu vou até dar um exemplo aqui. Eu como ando muito de bicicleta, todo mundo sabe disso. Tem um rapaz assim, ele chama Bro. Ele é um ciclista, ele tem um testemunho fantástico, assim, que eu vou usar até o exemplo dele. Ele é muito louco, ele é um cara assim, que esse cara me bate bem na cabeça. Mas ele fala umas verdades que assim, eu acolho muito na minha vida, assim, na vida espiritual principalmente. Ele era muito gordo e ele começou a pedalar com esse objetivo de emagrecer. Mas ele começou a pedalar não somente com esse objetivo, mas sim ele foi além desse objetivo de emagrecer. Ele não quis parar nesse objetivo. Ele quis começar a pedalar, ele começou a pedalar a princípio de querer emagrecer, mas sim de querer sair de uma situação cômoda que ele estava vivendo. E nisso sim, a cada vídeo que ele posta no Facebook assim, ele começa a gravar assim, principalmente quando ele está numa subida, pedalando. É fantástico, eu choro da risada. Sofrendo, esgotado. Ele começa assim, ó, falando assim: vídeo maluco aqui pra vocês, aqui não tem fingimento. Bruto demais. Ele é muito louco. Ele fala assim, ele pega muito no pé das pessoas que praticam exercício assim, ó. Aqui não tem fingimento, aqui não tem desculpa. O ser humano nasceu para sofrer. Olha só, um cara do mundo, um esportista falando, o ser humano foi criado para sofrer. E essa é a nossa natureza humana, pecadora. É consequência, é sofrimento. Se quer ser santo, tem que sofrer. Não existe vida mansa. Não existe bonança. Existe a paz que provém do coração de Jesus em meio à tempestade. Mas não quer dizer a ausência de problema. E nesse vídeo assim, ele sempre fala assim, no momento de esgotação assim, física total. Ele fala assim: tudo que eu tinha que fazer eu fiz. Só me resta o meu esforço. Assim, você que está, ele começa a zoar os outros, você que está sentado aí no teu sofá aí, sendo um João Kleber da vida aí, eu não sei porque ele fala isso. Fala assim, sai do fingimento, bora treinar que está todo mundo treinando, bora ser santo, que todo mundo está na luta, bora rezar, que está todo mundo rezando. Não queira ficar para trás. Isso que é fantástico, assim, eu pego muito esse exemplo assim, para pôr na minha vida também. Como assim, até partilhei com os irmãos assim, no momento que pedalava assim, eu estava assim num momento de sofrimento físico muito grande, eu já começava a entregar todo esse sofrimento físico para a mão de Nossa Senhora. Eu estava praticando um hobby, algo que eu gosto de fazer, mas o hobby tem hora que tem sofrimento, tem esgotamento, e na hora do sofrimento físico você pensa nos maiores absurdos, de desistir, de parar com tudo, de meter o pé no balde.
até vontade de pecar xingando, porque o cansaço físico e a fadiga mental e física é tão grande que você assim, dá vontade de pular da bicicleta, meter o bicudo nela e falar assim, vou embora a pé. E muitas vezes nós nos deparamos com essa realidade dentro da nossa vida cristã. Se deparamos com a nossa limitação, culpamos a Deus pelos nossos problemas estar tão forte, mas você não teve a capacidade de ser humilde o suficiente de querer amar a Deus, para que sim, com toda a sua graça, Ele retribua com seu amor em nossa vida. Como o Catecismo nos disse, o fundamento da oração é a humildade. E muitas vezes nós se colocamos na oração como soberbo. Eu sou cristão católico, eu vou rezar. Eu sou coordenador de grupo de oração, eu tenho que rezar. Eu sou do apostolado Ignis, eu preciso rezar. E muitas vezes nós se colocamos na oração com essa soberba. Não. Mas assim, é totalmente com o coração prostrado mesmo a Deus. Humilde, reconhecendo que nós precisamos de Deus. Precisamos. Reconhecendo que eu sou miserável, eu sou pecador. Pelo perdão da palavra, eu sou um desgraçado mesmo. Pelo perdão da palavra. E eu preciso de Deus. E quando eu assim, me coloco precisando de Deus, assim, com a intenção de querer amá-lo, com aquilo que eu tenho no meu coração, aí começa essa dinâmica assim, de eu dar a Jesus de beber, mesmo que não seja o suficiente, o contentamento do coração dele, mas Jesus, com o seu amor misericordioso, sempre vem nos retribuir com um grande amor para nós. E se nós somos humildes o suficiente, nós acolhemos esse amor para nós, e nós se capacitamos com esse amor, nós conseguimos amar Jesus mais e mais. Quanto mais humildes se colocamos na oração, mais nós somos capacitados com o amor, e mais nós conseguimos amar o próprio Senhor como Ele merece ser amado. É isso a dinâmica da oração. É essa troca de amor. Olha, um exemplo fantástico é Madre Teresa de Calcutá. Um dia, num encontro de reavivamento, faz muitos anos que não acontece um encontro de reavivamento, como aconteceu com o Padre Pepe, na escola dominical. A Maria Isabel vai lembrar dessa história. O Padre Pepe, a última vez que eu vi ele foi nesse encontro, um padre fantástico. Ele foi a Calcutá visitar a Madre Teresa, é um padre de idade já, né, idoso. E ele testemunhou um fato fantástico, que ele foi para conversar com ela, conhecer a obra dela e tal, e ele chegou para visitar lá, ela estava em adoração, que toda vez que antes de ela sair em missão, de cuidar dos doentes em Calcutá, ela ficava em adoração. E nisso, ele ficou lá sentado esperando ela sair da adoração para conversar com ela, e ficou esperando 1 hora, 2 horas, 3 horas. Chegou um ponto assim, dela ter ficado 6 horas em oração. E ele ficou indagado com essa situação assim, por que reza tanto? Porque hoje tem muito doente para mim cuidar. Hoje tem muito doente para me cuidar. Quanto mais doente tenho, mais eu fico em adoração. Um outro fato também que aconteceu, que uma irmã, companheira dela assim, desculpe, testemunhava assim, que ela chegou uma hora desesperada, estava assim, onde ela atendia os doentes, a irmã chegou desesperada, chamando Madre Teresa, o povo está chegando, tem muita gente aí fora, desesperada, com o povo lá, doente lá, precisando dos cuidados das irmãs, e ela atrapalhando a adoração de Madre Teresa de Calcutá. E ela falou assim, tem bastante gente aí fora? Tem, então vamos rezar um pouquinho mais ainda. Para quê? Para se sentir capacitado para cuidar de mais ainda. Isso é a caridade. Então aí, nós colocamos a nossa mão na consciência e meditamos assim, poxa vida, eu não amo a Deus. Eu não consigo amar a Deus.
É algo assim que pesa no coração. E até quando eu lia esse segundo parágrafo aqui, 2560 aqui, e quando eu preparava assim, até mesmo a formação, eu meditava sobre esse fato, no próprio encontro de Jesus com a samaritana. Desculpa. E ver assim que muitas vezes nós caímos muito no orgulho, na prepotência do nosso próprio coração. E de não acolher o próprio Jesus que vem com amor. Isso que é fantástico. Jesus já chegou amando. Chegou pulando de 2 pés na nossa cara. Falando grosseiramente. Ele chegou chegando. Mas muitas vezes nós não damos bola pelo Jesus que chegou nos amando. E muitas vezes nosso coração está tão assim fraco, tão debilitado, tão enfermo, carente desse amor. Mas nós prendemos muito na nossa dor, na nossa soberba, e não reconhecemos o amor que chegou primeiramente. E paramos assim para reclamar: nossa, como dói, Jesus. Como a minha dor é grande. E se prendemos nessa oração medíocre, nós se auto-idolatramos perante Jesus. Nós se colocamos como idólatras na oração. Porque você se idolatra na sua miséria diante do próprio Senhor. E não reconhece a grandeza daquele que pode somente te olhar, só com o olhar tirar essa enfermidade. Daquele que pode tudo na sua vida. Daquele que te deu a salvação. E muitas vezes nós paramos para supervalorizar a nossa dor, a nossa preocupação. E nossa oração fica presa nessa realidade. Eis a situação que nós nos encontramos. Como o Padre Rafael gosta de fazer, eu gosto de deixar vocês em crise. Até eu fiquei em crise. Sim, perante essa realidade tão mesquinha que o nosso coração se encontra diante de Deus. De muitas vezes se colocar não prostrados humildemente, mas assim totalmente soberbo. E sabemos, como diz a palavra, que Deus resiste os soberbos. Deus resiste os soberbos. Então, irmãos, oração simplesmente é isso. É algo tão simples, mas tão complexo para nós. Tão complexo. Então, assim, até para concretizar, para selar tudo isso mesmo, é necessário que o nosso coração se converta perante essa realidade e procuramos devolver a Deus todo o amor que Ele já nos deu. É simples, mas tão difícil. Só para a gente saber como que nós precisamos de conversão. E saber como que nós precisamos rezar. Por isso que o evangelista, por isso que São Paulo diz aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Em todas as circunstâncias dai graças a Deus. Isso está em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 seguintes. Orai sem cessar, orai continuamente. Por quê? Nós precisamos ser santos. Então, para concluir tudo isso, a oração é isso. Eu não vou entrar nos tipos da oração, eu nem sei quanto tempo eu estou aqui nessa formação. Nossa, já foi bastante tempo já. Mas assim, é para nós assim, ao chegarmos em casa, chegar um momento assim que nós fosse colocar em oração, nós temos que parar. E se a gente não entendeu direito tudo isso que eu partilhei com vocês, pega o catecismo, medita.
Pega a palavra, medita. Se tiver o livro das moradas, medita sobre o parágrafo 7 da quarta morada. Medita. Medita ao ponto de ficar em crise mesmo. Porque, como na agricultura, quando você chacoalha uma árvore para cair os galhos secos, é bom que o nosso coração fique abalado, para que Deus possa vir e encontrar os galhos verdes, os frutos bons, tudo aquilo que Ele possa acolher para si. Deixa Deus chacoalhar a nossa vida e corresponde ao amor de Deus para conosco. É isso, irmãos. Assim, para concluir todo esse momento aqui, essa partilha, para até mesmo parcelar em nosso coração, queria consagrar tudo isso ao coração imaculado de Maria, nossa mãe. A mãe que primeiramente nos amou, dizendo seu sim. A escolhida de Deus para trazer a salvação para toda a humanidade. A mãe que disse sim para que você possa habitar no céu. E com tudo isso que a própria palavra, a própria igreja vem nos dizer, os santos da igreja vem nos dizer, nos ensinando a rezar, querendo elevar nossa alma a Deus mesmo com a oração. Mas eu quero consagrar todo esse conhecimento, ó Mãe amada, Mãe querida, no vosso imaculado coração. A Senhora que nos amou, primeiramente, antes da própria revelação do amor de Jesus a nós. A Senhora que disse sim para que nós sejamos salvos. Eu consagro tudo isso, ó Mãe, para que nosso coração chegue à perfeição. Para que nosso coração se amoleça mais e mais em querer amar e contentar o coração de Deus. Assim como a Senhora se esforçou o máximo para poder amar a Deus, assim como a vossa intercessão, eu peço o vosso auxílio em nossa fraqueza, para que sim nós possamos assim se esforçar ao máximo, determinar o máximo para poder agradar o coração de Deus com a nossa vida de oração, sem medir esforços, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Eu quero consagrar toda essa situação mesmo que nós estamos vivendo agora, Senhora, no vosso imaculado coração, e pedir que a Senhora venha em auxílio mesmo a nossa limitação física, a nossa limitação espiritual, a nossa falta de amor, todos os pecados que carregamos em nós ainda e não conseguimos libertar deles. Eu peço a vossa intercessão hoje e nesse momento por cada um de nós. Passe à frente, Maria Santíssima, pois precisamos muito do vosso auxílio. Sempre nos revela Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa música ela vem falar muito bem do que o Wilson passou para nós, que ela realmente cai no nosso coração. Quer se encontrar com o amor, quer se deparar com um olhar mais profundo. Ele está sentado logo ali, beira de um poço com a sede de amar. Que tal sentar naquele poço e dar de beber ao Deus sereno? Parece que o
poço é fundo. Mas se conhecesses o dom do Deus sedento, sede de ganhar teu coração, sede de que tenha sede dele, sede de ganhar teu coração, mas quer fugir e mentir, se esconder, se isolar, mas no fundo do poço é fundo, tem medo de enfrentar. Vai lá, chama a tua verdade, vem aqui. Vai lá, rasga o teu coração e vem aqui. Conta para ele como está. Deixa ele falar quem você é. O seu amor é tudo que você precisa ter. O amor desse Deus só quer te libertar. Você precisa ter coragem e o levar ao lugar sagrado que tu tens, onde estão segredos que ninguém vê, onde está o sonho de ser livre, livre. A verdade te libertará, o amor não vai te condenar, e no fim de tudo é Ele quem te saciará, te saciará, é Ele quem te saciará. Amém. Você deu pausa? Pegou a música? Pode chegar.